Hoje nós temos uma notícia, não, nós temos uma notícia, temos várias notícias, né? É um dia que eu estou gravando agora no dia 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos, né? Um dia muito importante, mas nós temos notícias nacionais e internacionais, né? E nenhuma delas é dos Estados Unidos, as importantes pelo menos, né? Tem uma coisa que pode ser falada dos Estados Unidos até. A questão da Coreia do Norte com relação aos Estados Unidos. O Trump está apreensivo com a postura da Coreia do Norte porque conseguiu um míssil balístico chegar em águas do Japão. E o Trump já está solicitando que a China tome alguma providência a respeito disso, né? Teve uma conversa com o Japão e a China a respeito dessa situação, né? Em áreas de alcance já para os Estados Unidos, mas no Alasca, né? Não tem ainda como atingir grandes cidades, populações, assim, mas já começa a assustar o mundo a intenção nuclear do presidente da Coreia do Norte. Então, o risco de iniciar alguma coisa, um paizinho de nada ali, mas que está louco de vontade de fazer um fervo, né? Está louco de vontade de mostrar, ele está se achando, né? Isso aí é lamentável que um povo inteiro esteja sendo dominado pela insanidade de apenas um indivíduo, né? Mas acontece, na época da Segunda Grande Guerra Mundial também as pessoas não entendiam como é que um povo, como o povo alemão, se submeteu a Hitler, mas a mesma coisa está acontecendo hoje com a Coreia do Norte, né? Em pleno século XXI, a gente percebe isso. Bom, aí vindo para cá, né, a gente pensando, é só lá na Coreia do Norte. Não, tem a Venezuela aqui do lado. Né? E a Venezuela, hoje, nós temos uma notícia, que é aí que eu ia começar com ela, mas acabei levando para o outro lado, né? Caiu um avião recente agora, a questão de 3, 4 horas atrás, do que eu estou gravando, né? E esse avião tinha aproximadamente 9 pessoas, quase todas ligadas ao sistema militar venezuelano, né? E era um avião que atendia o vice-presidente da Venezuela, né? Mas foram praticamente militares que morreram, né? Que estão desaparecidos, provavelmente morreram, né? Caiu em alto mar, um avião venezuelano da vice-presidência, né? Com 9 militares, né? Inclusive general, coronel, coisa assim, gente ligada diretamente ao Estado-Maior, ligado a Nicolás Maduro, né? Se considerar só as mortes, parece que de hoje, coisa assim, dos protestos, também ficou elas por elas, né? É mais ou menos isso também, parece que morreu umas 6, 7 pessoas, uma coisa nesse sentido, só hoje, lá em protestos, né? A Procuradora-Geral da República lá da Venezuela está declarando que vai sofrer um golpe nela, né, que é do cargo de procuradora, e estão comentando também a questão da Constituição, né, que Maduro está querendo fazer uma reforma na Constituição a toque de caixa, ele quer fazer, né? Ele não tem maioria no parlamento, né, mas quer fazer uma reforma constitucional do jeito dele, né? E também está sugerindo
né, o artigo que lá seria o equivalente aqui ao nosso artigo 142. E aí, por isso que eu estou falando na Venezuela, nesse aspecto, porque esse assunto é muito importante para nós brasileiros. O pessoal dos intervencionistas está pedindo bastante o artigo 142. O artigo 142 eu venho falando bastante tempo. Ele só pode ser chamado ou pelo presidente da República ou pelo vice-presidente, pelo presidente da Câmara, o presidente do Senado ou a presidência do STF. Tá? A Dilma não chamou o artigo 142. Por que que ela não chamou o artigo 142? Porque ela não estava com plenos poderes, como está acontecendo lá na Venezuela com o Maduro, que o Maduro tem apoio das forças militares. Que os militares que tentaram depor o Hugo Chávez da outra vez, o que aconteceu? Eles voltaram, né, e mataram aqueles militares que fizeram a deposição deles, né? Então, os militares que estão hoje no poder, eles são ligados ideologicamente a Nicolás Maduro e eram fiéis a Hugo Chávez. Né? Por quê? Porque eles conseguiram aparelhar lá as forças militares. Né? Então tem essa relação. E se houver lá uma chamada de intervenção militar, é em favor do atual regime. Tá? Lá está acontecendo mais ou menos isso. Eles querem fazer aqui no Brasil uma intervenção civil-militar. Tá? Então, é chamada pelo povo, né? Ou no artigo 1º. Só que eles falam o artigo 1º, só a primeira parte do artigo 1º. Né? Todo o poder emana do povo. Não. Tem que ler o artigo inteiro. Todo poder emana do povo e é exercido em seu nome através dos seus representantes eleitos democraticamente. Então o que acontece? Tem cargo para vereador, cargo para prefeito, cargo para governador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da República. Tá? Só que tem aí também os conselhos que não estão na Constituição. E esses conselhos são o que se refere à democracia direta. As democracias diretas que falam no que falta de ocupar espaço e que é sugerido no artigo 1º também, ou por meio direto, que está também no artigo 1º, né? Nas partes onde faltar né, alguma informação, alguma coisa nesse sentido, vai lá e faz democracia direta. Democracia direta como é que é feita? Através, está regulado isso, está definido isso, não na Constituição, mas está definido, né, por lei complementar, seriam os conselhos de segurança, conselho de saúde, conselho de educação, de transporte. Então esses conselhos, inclusive meu pai aqui no IAPI, ajudou a fundar o Conselho Local de Saúde, né, que foi uma iniciativa que na época tinha falecido minha mãe, eu pedi para o pai para ele tomar uma atitude, para ele se manter ativo, alguma coisa assim, e sugeri para ele fazer controle social cidadão. Ele na época tinha uma boa relação com o pessoal do SUS e tudo. Depois ele foi até agraciado com uma homenagem também da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, como líder comunitário, um título que eu ganhei um pouquinho antes dele, né, pelas minhas atividades aqui na região, mas devido ao mesmo padrão, o fruto nunca dá longe do pé, né? Eu aprendi muito com meu pai, como homem, como ser humano, assim, e o trabalho dele foi reconhecido tanto quanto o meu, né? A surpresa foi, depois eu descobri, que o meu avô, em Santa Rosa, pai do meu pai, tinha sido homenageado como líder comunitário pelo Rotary, né? Lá de Santa Rosa. Então virou meio que tradição de família. O meu avô ganhou homenagem de líder comunitário em Santa Rosa, meu pai ganhou homenagem de líder comunitário oficial aqui da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, aqui pela sua atuação no SUS, né? No SUS do IAPI, né? da Zona Norte de Porto Alegre. E eu
por ter sido 3 vezes presidente do meu bairro e ter tido uma atividade que congregou toda a Zona Norte de Porto Alegre. Também ganhei, só que na primeira homenagem, que foi um primeiro grupo que ganhou essas homenagens aqui em Porto Alegre de forma oficial, através da Câmara Oficial de Porto Alegre, Câmara Municipal de Porto Alegre, né, de vereadores. Então é uma situação que muito me orgulha, né? Ser uma tradição de família, uma coisa nesse sentido. E isso é prova de que existe essa situação e que a gente pode fazer controle social cidadão a partir da democracia direta. Só que essa democracia direta é organizada através de estruturas. É o orçamento participativo, no caso de governo, né? Tem um projeto de governo que às vezes é um programa de governo, como por exemplo o orçamento participativo, né? Tem outros nomes que são dados na sua cidade, que são projetos, programas de governo que são planejados para desenvolvimento de democracia direta. As associações comunitárias da sua cidade, ou do seu bairro, da sua rua, ou do seu próprio condomínio, associação de condomínio tem, associação de rua tem, existe isso. Vocês podem fazer associação de rua. Isso tem CNPJ, e dá uma diretoria para montar, tem o CNPJ, vocês podem cobrar um contrato, uma parceria com a prefeitura, uma coisa assim. Se eles não cumprirem, vocês podem acionar juridicamente, porque com o CNPJ você se torna uma empresa sem fins lucrativos para desenvolvimento de propostas e projetos que tem peso jurídico junto à prefeitura e junto a questões legais, inclusive, né? Dá responsabilidade, inclusive, para a diretoria, se houver algum desvio de dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Dá para fazer associação para desenvolvimento de projetos sociais, coisas nesse sentido. Então, aí isso é o chamado terceiro setor, né? O setor de assistência social, né? Que é voluntariado, né? Basicamente é voluntariado, não dá lucro nenhum, mas é uma empresa que desenvolve projetos específicos. Isso é a democracia direta que eles estão falando na Constituição. E o pessoal não entende isso. Aí o que acontece? Partidos como a Rede Sustentabilidade, o PT, e o PCdoB, PSOL, PSTU, todos esses partidos mais à esquerda, eles usam este grupo, esta fatia de controle social cidadão e militarizam de uma forma ideológica, eles aparelham isso de forma ideológica. Como a direita não ocupa esses espaços, esse poder não está vago. Alguém vai lá e ocupa. Eles ocuparam. A direita não quis ocupar, tudo bem. Nós vamos lá e levantamos as bandeiras dos direitos humanos e vamos ocupar esses espaços. Espaços de democracia direta são feitos desta natureza, são feitos deste modo. E se acontecer amanhã depois uma questão de democracia direta, que tem muita gente aí, inclusive fora do Brasil, dizendo que o Estado não tem mais solução, isso, aquilo, se amanhã acaba o Estado brasileiro, acaba o governo brasileiro, quem é que vai ocupar a democracia direta do Brasil? Quem é que vai? Hein? Pois é, essa turma, porque eles já estão lá, eles já estão ocupando esse espaço, entendeu? Então é mais ou menos assim. Se for fazer uma intervenção de forma direta, né, a democracia direta em nome do povo, isso, aquilo, quem é que vai ocupar esse espaço? São esses grupos de esquerda que vão ocupar esse espaço, porque eles já estão lá, eles já estão ocupando esse espaço. É uma questão apenas de assumir, entendeu? É assim que funciona. Esse pessoal lá da Venezuela também, mais ou menos dessa mesma linha, eles estão ocupando esses espaços, as representações o povo não ocupa, eles vão lá e ocupam. Não existe poder vago, alguém vai lá e ocupa no teu nome, é sempre assim, tá? Não existe voto, tu diz, eu vou anular meu voto, eu vou votar em branco, só a direita anula e vota em branco, a esquerda nunca vai fazer isso, porque eles sempre vão votar nos mesmos. E aí eles vão manter o poder. Não importa se tem urna fraudada ou não, não importa se é urna de papelão, se é urna de pano, se é urna de madeira. Se tu não votar, alguém vai lá e vota. E alguém vai ser eleito, né? Então, se o pessoal não se manifestar, eu não vou, nenhum político presta, tá tudo igual, tá tudo a mesma coisa, isso, aquilo.
Pois é, eles não acham, eles acham que sempre vão encontrar as pessoas mais honestas no partido deles, né? E que os outros estão mentindo, é tudo uma questão ideológica, os outros estão inventando coisas, isso aí não é... Porque a revolução é pela democracia, na verdade, a nova democracia, a nova ordem mundial, e é assim que funciona. É desse modo que funciona o negócio. Bom, se a gente não fizer a nossa parte, eles vão ocupar. Tá? Então a nossa parte é votar conscientemente, alternar o poder, oxigenar o poder, encontrar situações... Gente, assim, ó, tem aí a possibilidade ainda de surgir vários nomes, tá? Mas eu posso... o Ronaldo Caiado, o Álvaro Dias, eu tenho para mim que esses dois vão ser candidatos à presidência da República. Eu tenho para mim que esses dois vão ser candidatos. Eu acho que eles vão ser candidatos moderados. Não sei se vão sair juntos. Muito provavelmente eles vão sair mais à direita, né? Contrário a tudo isso que está por aí, e eles não estão se queimando nem nada até agora. Eu tenho para mim que eles podem ser candidatos à presidência da República. Então, dizer que não tem ninguém... Pô, tem esses e tem outros que vão surgir, né? Tem vários que vão surgir. Mas eu estou dizendo assim, esses caras agiram muito legal, eles foram muito bons assim durante o período da questão do impeachment da Dilma Rousseff. E agora estão sendo coerentes também em relação à situação de Michel Temer, né? Eles não estão compactuando com o que está acontecendo lá também. Então, eles estão à direita, mas também não estão compactuando com esse processo, né? Então, me parecem serem pessoas bem centradas nesse aspecto, isso assim, e não tão desesperadas pelo poder ou pela mídia, isso aquilo, eles estão moderados, estão na boa, né? E não precisa ser uma situação radical para ser de direita, a gente sabe disso, mas tem algumas pessoas que acham que é exatamente o contrário. Bom, tudo bem. Eu acho que são bons candidatos que possivelmente vão sair candidatos nas próximas eleições. O que me leva a crer coisas nesse sentido? Eles já foram, os dois já foram candidatos à presidência da República, né? E eles estão quietinhos, estão na deles e agiram muito bem até agora. Então, são potenciais candidatos. Eles já foram candidatos na época que o Brizola foi, se não me engano, na segunda vez, ou na primeira vez, candidato à presidência da República. Não me lembro se foi 89, 90, uma coisa assim. Eles foram candidatos à presidência da República, tá? E é possível que saiam agora de novo também, tá? Sobre o Michel Temer, o que eu tenho para dizer é que foi aprovada hoje a questão da emergência, da urgência, né? Da votação, que vai provavelmente ficar para não fechar um acordo com a oposição, vai ficar provavelmente para terça-feira a reforma trabalhista, né? Não vai ter que voltar para nenhuma comissão nem nada, vai ser votado e provavelmente eles vão aprovar, né? Eles querem mostrar com isso, antes do recesso, talvez não haja recesso diante deste quadro que está acontecendo aí com o presidente da República, eles querem provar que o Michel Temer está forte, né? Não vão conseguir, né? Porque eu acho que vai surgir mais coisa ainda por aí, né? Eu acho que ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte e o Michel Temer não está com essa bola toda, né? O que está acontecendo na verdade, que eu estou mostrando para vocês esse cenário, né? Assim, ó, tudo bem, ele vai conseguir aprovar a reforma da Previdência, ou melhor, a reforma trabalhista, mas a reforma da Previdência vai patinar. É porque a reforma da trabalhista ela não precisa de uma maioria ampla, né? Uma maioria simples, né? Tu não tem uma necessidade de uma maioria qualificada, né? É uma maioria simples. Então vai passar tranquilo a reforma trabalhista. A reforma da Previdência, essa ele vai penar. Então assim, para mostrar força mesmo, só se aprovar a reforma da Previdência. Aí ele vai estar fortão, aí ele vai estar dando a volta por cima do negócio. Aí Aécio Neves voltou, disse que tudo ali foi uma armação, isso, aquilo, o primeiro discurso dele.
Convenceu? Não, não convenceu. O próprio PSDB não faz questão dele ser presidente do PSDB nesse momento, diz, olha, dá um time aí, fica aí, quietinho, porque se estourar mais coisa, tu está prejudicando o partido, assim desse jeito fica bom, né? Até aconselharam já para ele desistir de vez da presidência durante esse período. Eles disseram assim, não, vamos dar um time, né? Vamos ficar por aí um tempinho, vamos ver o que vai rolar. Basicamente eles não estão com a força toda que eles achavam que iam estar, mas vão articular negociações e quem sabe, né, consigam fazer também a reforma da presidência. Se conseguirem, aí eles vão estar um pouquinho mais fortes e vão chegar um pouquinho além do final do ano. Até o final do ano vai rolar muita coisa, muita água debaixo dessa ponte. E depois que voltarem os ministros do STF do recesso, também pode rolar muita coisa. Então, não vai ser um mês tão tranquilo quanto Michel Temer pensou que fosse, porque, como eu falei no vídeo anterior, nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público fizeram o recesso, né? Então, o problema é um problema que poderia acontecer no Brasil, a questão do artigo 142 prejudicar a nós aqui, poderia, mas não por conta do Michel Temer e nem por conta do presidente da Câmara, nem por conta do presidente do Senado, nem por conta da presidente do STF. O artigo 142 aqui nos prejudicaria porque Luiz Inácio Lula da Silva seria candidato, teria foro privilegiado e poderia ser eleito facilmente se a gente não tivesse o devido cuidado, né? Por quê? Porque ele quer exatamente, olha só o discurso da Marina Silva. Marina Silva disse assim, está dizendo nas redes sociais, a única pessoa capaz de derrotar o Lula no segundo turno, segundo as pesquisas, é a Marina Silva. Marina Silva foi o plano B do PT, né? Então ela já tá, o pessoal dela já está largando esse discurso nas redes sociais, a mídia já está largando esse discursinho. Pois bem, quer dizer que se Jair Bolsonaro fosse candidato contra Lula, a Marina Silva ia pular na frente do Jair Bolsonaro porque Jair Bolsonaro não teria chance de derrotar Lula no segundo turno. Mas Marina teria. Aí entraria a Marina ou contra Lula e ganharia a Marina porque o Lula tem alto índice de rejeição. Mas a Marina ia ter os ministros iguais na linha de raciocínio aos que nós temos hoje, de esquerda. Então Marina seria a nova Dilma. Entenderam? Ligaram o nome à pessoa? O plano B do PT é a Marina Silva. É a rede de sustentabilidade. Gente, tá tudo ligado, tá tudo interligado. A coisa é mais ou menos desse jeito. Vocês têm que perceber toda essa jogada, como é que funciona, né? O que na verdade acontece, ó, hoje, o artigo 142 faria alguns dizem assim, vamos fazer uma eleição, o que acontece? Chamaria uma nova eleição, imediatamente. O artigo 142 chama os militares para ficar 2 meses no poder para promover uma eleição direta. É isso que o artigo 142 faz, o nosso artigo 142. Tá? Como eu falei para vocês, eu expliquei para vocês o que faz a democracia direta, que quem é beneficiado são partidos da esquerda, hoje. O artigo 1º. E o artigo 142, o que acontece no artigo 142 no Brasil? Chamam os militares por 2 meses para destituir todos os poderes, chama ele por 2 meses para evitar uma guerra civil ou invasão estrangeira, e nesses 2 meses eles convocam um novo pleito, direto. Hoje entraria Lula como pré-candidato, ganharia foro privilegiado e sairia candidato. O que ele ia colocar para um segundo turno para derrotar Lula? Quem seria a única pessoa hoje nas pesquisas eleitorais que teria condição de derrotar Lula? Marina Silva. Marina Silva disputando contra Lula, ela ganha.
ela elege 4 ministros do STF que continua tudo como antes no quartel de Abrantes. Entenderam? Caiu a ficha, entrou o cartão. Vocês ainda vão continuar pedindo o artigo 142, artigo 1º? É isso? Vão continuar? Querem continuar? Tudo bem, é o direito de vocês. Só que isso não funciona. A única forma de funcionar mesmo é aquela que eu tenho apresentado para vocês. Estado de exceção. Aí é tempo indeterminado e não entra essa turma toda. Tá entendendo? Aí é só os militares e não pode ser intervenção civil militar. Não pode ser estado de exceção militar e civil ao mesmo tempo. É só militar. Deu para a bola do civil. Para pôr ordem na casa. Para organizar a bagunça que está da diafamenoscracia que eu venho falando tanto para vocês. Tá bom? É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.